Um escritor precisa de prêmios para ser um grande escritor? Esta pergunta chegou a mim por meio de alguém com quem eu converso nas redes, a quem eu agradeço a atenção, e é uma pergunta que pode ser feita por outras pessoas, porque eu também já fiz essa pergunta décadas passadas. E a resposta pode ser simples ou pode ser complexa também. Na resposta simples é não. Um escritor não precisa de prêmios para ser um grande escritor. E a resposta complexa é que os prêmios têm vários aspectos. Os prêmios, pelo histórico, tomando por base o histórico de pessoas premiadas, de escritores premiados ao longo da história da literatura, as consequências, os efeitos são diversos. Em alguns casos, efeitos bons, e em outros casos, efeitos até mesmo ruins do ponto de vista literário. É este o tema que eu convido você a pensar comigo hoje, nesta data, e acredito que vai ser uma conversa legal porque o tema é instigante. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada. Esta é só a capa porque o livro físico impresso está para chegar. E na hora que chegar, obviamente, eu aviso. Então, voltando ao tema. A resposta é não, a começar pelo fato de que um escritor e sua obra não são avaliados apenas por um prêmio. Existe um conjunto de outros fatores. Entre eles, podemos citar como qualidade da obra e do autor. Vamos ficar na obra. Ela pode ser relevante pelo estilo do autor, pela história que conta, pela forma como essa história é contada, uma vez que não basta você ter uma história boa, você tem que também saber contar. E essa é a grande dificuldade da carpintaria, do que eu chamo de carpintaria literária. E você também tem que ouvir se o livro é bom nesses aspectos e no aspecto geral, do efeito que ele causa, do envolvimento que ele consegue produzir no leitor, entre a história e a identidade que o leitor tem a partir da leitura. Isso quem vai dizer é o leitor, obviamente. O autor, eu costumo dizer isso, e isso é verdade, ele habitualmente é o mais rigoroso crítico da obra que produz. Ele sabe que tem que produzir uma boa história, bem escrita, com início, meio e fim, que sejam cativantes, que sejam intrigantes e que sejam fontes de atração ao ponto de levar o leitor a sensações de emoção, de prazer, de desafio também, de mistério. Então, o escritor, quando
publica um livro, ele tem ciência, habitualmente, eu quero dizer, de que, pelo menos do ponto de vista dele, a obra é boa e está pronta para ser inserida no mercado, ser distribuída. Agora, é o que ele, autor, acha. Será que o leitor vai achar isso, o conjunto dos leitores? Ele pode, por exemplo, pretender destinar este livro a um público específico, mas ele não tem controle sobre esse público. Ele sabe que faz ideia de quem pode fazer até ideia de quem seja o seu público leitor, mas não há controle sobre isso, obviamente. Existem obras de identidade juvenil, escritas para a juventude, que são sucesso entre adultos também. Posso citar um exemplo disso, desse tipo de obra. O José Mauro de Vasconcelos escreveu um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima. É muito famoso. Esse livro, pela história, é um livro juvenil, infantil até, mas ele emociona e continua sendo lido por gerações de todas as idades. Eu mesmo, tardiamente, li esse livro no ano passado e adorei e recomendo. Outro livro, Os Meninos da Rua Paulo, de um autor húngaro, que de nome impronunciável, eu não lembro o nome dele sem consultar. É um nome muito difícil. Mas é um livro famoso, ele também pode ser encontrado informações sobre ele em pesquisas básicas. Esse livro, Os Meninos da Rua Paulo, também é um livro infanto-juvenil e é lido por gente de todas as idades. Certamente esses autores que eu citei, o José Mauro de Vasconcelos e esse autor húngaro, escreveram destinando suas obras ao público infanto-juvenil, mas eles não tinham garantia de que autores de todas as idades iam adorar esses livros. Então, a falta de controle do autor com os caminhos a serem percorridos pelo livro, a falta de controle é total, embora haja programação, ideia, haja intenção, intenção de alcançar algum tipo de público específico, mas nem sempre isso é possível. Então, quem vai dizer é o público. E se a obra é boa, se ela tem qualidade ou não. E isso pode acontecer também no tempo, de formas diferentes. Imediatamente, uma obra é publicada e causa uma impressão imediata, positiva, de crítica e de público. Todo mundo, existem obras assim. Ou lenta, o percurso de sedução da obra pelos leitores pode também acontecer de forma lenta e até muito lenta durante vários anos, ao ponto de existirem obras que percorreram esse percurso com essa lentidão, ficaram esquecidas e depois até foram redescobertas. Então, os caminhos percorridos por um livro são muito diferenciados, vamos dizer assim. Diferenciados ao ponto de não ser possível determinar, por meio desses caminhos, só por eles, se a obra é boa ou não, se a obra tem grande qualidade ou não. Porque também podem existir obras de grande qualidade e que não atingem o público por uma razão ou outra.
podem existir obras de grande qualidade que são publicadas, não são percebidas, não causam nenhum ruído, e anos depois, alguém, um crítico literário que seja, ou de repente começam a descobrir essa obra que foi publicada muitos anos antes, ninguém percebeu, passou despercebida e depois, por um acaso ou alguém com influência no mercado editorial, seja ele um crítico literário ou um editor, descobre essa obra, publica e ela é saudada como obra-prima até, e ganha a partir daí o merecido reconhecimento. Isso aconteceu várias vezes na história da literatura. E existem também prêmios que concedem o reconhecimento sem que o autor inscreva a obra. Existem outros que concedem o reconhecimento, o prêmio, a partir da inscrição. Existem outro caso também, esse difícil, triste até. Você vai inscrever o seu livro em um determinado prêmio, concurso, mas você não atende a um item de exigência do concurso. Por exemplo, vou citar um exemplo aleatório e hipotético, mas que tem repercussão real. Um grupo de editoras representadas por uma entidade, essa entidade promove um prêmio. Você publicou um bom livro, um excelente livro, pelo menos é a sua ideia de autor. E pode ser que você, com a publicação, esteja recebendo bons retornos também de pessoas que gostaram muito do livro. Aí você vai inscrever esse livro nessa entidade, no concurso que ela está promovendo, no prêmio que ela concede periodicamente. E só que a editora que publicou o livro não faz parte do conjunto de editoras que compõem essa entidade. Aí, por esse detalhe, o livro já está excluído. Não pode participar. O que é injusto, mas são critérios. Aí o autor não pode fazer outra coisa a não ser respeitar, porque esses critérios são ditados em editais, né, em normas. Ele, se for contestar, ele com certeza vai perder. Então, existem livros que ficam fora também. Existem outros prêmios que também são avaliados, têm em sua identidade critérios que nem sempre são técnicos, rigorosamente técnicos ou rigorosamente literários. O maior de todos os prêmios, mundialmente, pelo menos de nome, o Prêmio Nobel, pela premiação, pelos premiados, se você for consultar, ele faz supor a existência de um critério como esse, entre outros critérios. Por exemplo, lá na relação dos premiados, em mais de 100 anos de premiação, anualmente, é um prêmio ao ano, Nobel de Literatura,
a maior parte dos países que tiveram escritores premiados é eurocêntrico, ou seja, está na Europa e no Império do Norte também. Império do Norte e Europa. E isso ao ponto de países terem, pega lá, França, Inglaterra, Alemanha, o próprio Império do Norte, terem vários ganhadores, vários. É só consultar a lista e você vai ficar impressionado com o contraste entre outras literaturas consideradas nesse aspecto, né, tomando por base esse panorama de premiados, consideradas literaturas que são consideradas periféricas, mesmo que sejam grandes, gigantes, e que são consideradas periféricas do ponto de vista do reconhecimento. Mesmo que essas literaturas consideradas periféricas tenham produzido obras e autores monumentais do ponto de vista da qualidade literária. Mas, nem por isso, esses autores e esses países que têm esses autores e essas literaturas, essas obras de grande qualidade, deixam de ser lidos e reconhecidos como grandes, como gigantes, por não terem ganhado o Prêmio Nobel. É um contraste complexo aí, né? É um contraste complicado. Existe outro problema também. Entre os ganhadores do Nobel, existem muitos cujo resultado foi correto, acertado, merecido. Existem mais? Cito 2 exemplos para a gente tentar aqui enxugar o assunto, encurtar o assunto. Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa. São 2 autores que têm conjuntos de obra extraordinários. O Gabriel Garcia Marques é muito conhecido pelos 100 Anos de Solidão, um romance monumental, mas a obra dele, em qualidade, não se resume a esse livro. O Amor nos Tempos do Cólera é outro livro, sim, que está elevado como obra literária de grande qualidade. Eu ouso dizer, inclusive, vocês vão discordar de mim, e tudo bem, 10 pessoas que estejam me ouvindo, eu acredito que todas as 10 vão discordar de mim. Mas, do meu ponto de vista, por exemplo, O Amor nos Tempos do Cólera, do ponto de vista literário, ele é superior ao 100 Anos de Solidão. Podem brigar comigo. Superior no nível de detalhes, claro, porque 100 Anos de Solidão, realmente, inegavelmente, é uma obra gigante. Mas talvez tenha aí uma questão de gosto literário também, cada um tem o seu. Um dia eu fiz uma relação de livros de hispano-americanos e descrevi e relacionei um livro. As pessoas discordaram de mim, ficaram surpresas. Eu citei um livro que eu considerei aquela história de um joguinho, esse ou esse. E entre 100 Anos de Solidão e O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias,
eu preferi e prefiro O Senhor Presidente. É um livro pouco conhecido, mas de uma importância transcendental que traduz as ondas de governos autoritários que percorreram e ainda percorrem, acontecem na América Latina. É um livro pouco lido, pouco conhecido, ao menos no Brasil, mas de uma necessidade de leitura especial. Sugiro, recomendo também. E por falar nisso, Miguel Ângelo Astúrias também, merecidamente, é um prêmio Nobel de Literatura. Existem esses acertos no Nobel, mas existem os erros também. Até porque entre os erros entra aquela suposição de critérios ideológicos do Nobel. Houve um tempo em que, na época da União Soviética, escritores dissidentes da União Soviética tinham grandes chances de ganharem o Nobel. Isso aconteceu em 70, por exemplo, com Alexandre Solzhenitsyn. Ele mereceu, nesse caso, é um grande escritor, muito conhecido por Arquipélago Gulag. Mas o melhor livro dele, na minha opinião, chama-se Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Um dia na vida desse personagem, desse protagonista, num território de trabalhos forçados. Arquipélago Gulag também fala sobre o mesmo tema, mas é um livro muito denso, o leitor médio vai encontrar dificuldade em concluir o livro, mas é um livro excelente também, é um monumento de leitura, eu não diria obrigatória, porque nenhuma leitura é obrigatória, mas de leitura, vamos dizer, indicada. Indicada é melhor. Em literatura, nada é obrigatório. Então, cito outro exemplo de autor dissidente que ganhou o Nobel. Ele era um crítico da União Soviética, na época, o Dr. Zhivago, do Boris Pasternak. Mikhail Sholokhov também, na década de 60, o autor de Eles Morreram pela Pátria e de O Dom Silencioso, outro livro monumental da literatura, para a época, literatura soviética. E existe uma outra questão de leitor também quando é premiado. Ele, pelo Nobel, vamos aqui no Nobel, ele recebe o prêmio e aí, como ele atingiu um pico de reconhecimento com o prêmio, aí ele encontra um desafio em relação a ele mesmo. Como é que ele vai se superar depois do prêmio? Como é que ele se sente cobrado? Como é que, pelo menos os depoimentos que eu li, mostram isso. Eles, por exemplo, vamos pegar o Garcia Marques, depois de 100 anos de solidão, o que ele poderia produzir melhor do que 100 anos de solidão? No meu entender, no meu modesto entender, ele produziu de melhor ainda O Amor nos Tempos do Cólera, como eu descrevi aqui. Mas, para outro escritor, nem sempre conseguem. Então, você ganha o prêmio e o autor fica preocupado. Com esse prêmio Nobel, ele se sente morrer como autor. Então, ele fica como se ele próprio passasse a ser rival dele próprio. É estranho, mas isso acontece entre os ganhadores do Nobel. Talvez este seja um dos elementos que levaram Jean-Paul Sartre a recusar o Nobel em 64. Ninguém entendeu. Ele
Possivelmente era um protesto. Dizem que ele ficou também chateado porque um rival dele, ele era amigo desse rival, depois eles romperam a amizade por questões intelectuais, e esse rival dele, do Sartre, ganhou o prêmio antes, o prêmio Nobel antes dele, Sartre. Existe nesse meio também muitos egos, que nem sempre são administrados de forma correta, de forma modesta, né? Entre esse pessoal existe muitos egos nas nuvens. É humano. Escritores também são humanos. A gente condena esse lado egocêntrico, mas eles existem, independentemente do que a gente queira. Esse autor rival no sentido da inimizade deles, era nada menos do que Albert Camus, o autor de O Estrangeiro e de A Peste, outro autor também fundamental, que influencia gerações até hoje. Merecido também, o Albert Camus. Ele ganhou em 47 e olha, o Sartre ganhou em 64, depois. Então, esse pode ter sido um dos motivos que o levaram a recusar o Nobel. Ou não, porque existem outras suposições de motivos. Então, aí existe outra questão. Nem por isso os ganhadores do Nobel deixam de ser gigantes, grandes, influentes e encantarem gerações de leitores até hoje. Eu vou citar alguns nomes. Um deles, tenho aqui na estante, mas não peguei como exemplo para ficar aqui à mão, é o Jorge Luiz Borges, argentino, monumental também. Eu tenho toda a obra dele, eu leio o Borges desde os 20 anos, e a descoberta do Borges foi para mim como uma iluminação, assim. Eu li os contos dele de ficções e de O Aleph e de outros volumes que reuniram outros contos dele. Eu lia como quem assiste uma partida de futebol num clássico de Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Era essa a força de atração dos contos para mim, naquela época, aos 20 e poucos anos. Eu cheguei ao ponto de considerar que, mesmo que eu tivesse vindo ao mundo para conhecer a obra de Borges, já teria valido a pena. Leia os contos de Borges e você vai compreender o que eu estou falando. Você pode achar que eu estou exagerando, mas você vai, com certeza, saber que não. Se você já conhece, você com certeza faz ideia do que eu estou falando. Outro autor nessa linha, Julio Cortázar. Julio Cortázar. Também um contista gigante e um romancista de primeira linha também. O primeiro romance que eu li do Cortázar foi em 1984. Aconteceu o seguinte, eu tinha acabado de ler esse romance, eu estava encantado com essa obra, uma obra também monumental, o que eu classifico como romance total. O autor quer, a intenção dele, até quixotesca, porque é difícil conseguir isso, quase impossível, pretende abarcar o mundo e todo o humano, a identidade humana, numa única obra. Isso é de uma impossibilidade quase real. Talvez
para citar alguns que conseguiram atingir esse romance total, o Quixote do Cervantes. Sim, o Quixote, ele abarca todo o humano. É por isso que ele é ainda lido, admirado e deslumbra e encanta tanto gerações de leitores através dos séculos após a passagem do Cervantes por esse mundo. Então esse é um autor que também o Nobel ignorou e que é um autor cujos adjetivos são dispensáveis. Leia a obra dele. Aqui é uma reunião de aulas que ele deu numa universidade estadunidense sobre a composição do conto, a carpintaria da escrita, e eu gosto muito aqui do que ele descreve, do que ele conta, da relação dele com a composição de alguns contos dele. É muito, muito legal, muito bom. É necessário para todo autor e também para todo leitor. Outro autor que não ganhou o Nobel, ignorou o Nobel, poeta Allen Ginsberg, um dos expoentes da geração Beat. Esse poema, Uivo, a expressão das ruas, da noite, da fúria humana em busca de caminhos que levem a um destino de felicidade. Mas percorrer esses caminhos é muito complicado, porque eles são cheios de obstáculos, ameaças e coisas feias. Então, o autor Allen Ginsberg, ignorado pelo Nobel e nem por isso deixa de ser um grande mestre. Para, na sequência, citar um companheiro de literatura e de geração Beat de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, On the Road, Pé na Estrada. Este livro aqui eu li e fiquei impressionado, querendo fazer uma viagem longa e louca e furiosa como o Jack Kerouac fez com um amigo, e logo ele escreveu sobre essa viagem, e é um livro encantador. Também, Jack Kerouac foi ignorado pelo Nobel e nem por isso deixa de ser um grande escritor. Ricardo Piglia, argentino, ele escreveu, esse aqui é A Cidade Ausente, mas ele escreveu, o principal romance dele é Respiração Artificial. É um livro muito bom, espetacular, de leitura intensa, densa, e que nos leva a uma viagem pelo século XX. Outro autor, ignorado pelo Nobel, falecido recentemente, há alguns anos. Ernesto Sábato, também argentino. O Túnel. Esse é um romance tão importante quanto O Estrangeiro, de Albert Camus. Inclusive, Albert Camus ajudou a divulgar esse livro na França, na época em que ele foi publicado, acredito que foi nos anos 40. Ernesto Sábato escreveu depois um outro livro, um romance também chamado Abaddon, o Exterminador, que provocou ruído na Europa, especialmente na França, ruído literário, de repercussão, de reconhecimento, como um grande romance. Ganhou um prêmio lá como melhor romance do ano
na década de 70, só que eu não lembro nesse momento qual ano foi, não sei se foi 74, acredito. Mas nada que uma pesquisa rápida não esclareça isso. Mas também é outro escritor genial, Ernesto Sábato. Ele era um ativista também, um ativista de combate à ditadura militar argentina, um grande escritor e um grande cidadão latino-americano, Ernesto Sábato. Esse livro, O Túnel, conta uma história impressionante que tem muito a ver com essa luta das mulheres por proteção, essa luta das mulheres contra o machismo e por liberdade de ser mulher. É um livro que para minha surpresa, ele é pouco conhecido, poderia servir de ilustração para essa situação que tanto aflige as nossas sociedades. Este é o uruguaio, Juan Carlos Onetti, A Vida Breve. Esse livro e este autor causa muita impressão também pela sua criatividade, pela sua imaginação e pela forma com que ele une realidade e ficção de um jeito muito criativo e cativante. É um escritor que constrói histórias como quem construísse sonhos. Eu tenho umas 5 obras dele. E é um conjunto de obras que esse livro já reli, pretendo reler ainda também. É uma literatura, uma ficção que você, enquanto está lendo, é como se estivesse fazendo um passeio por regiões da alma humana, regiões da alma humana que nem sempre são seguras. Parecem a alma humana campo minado. Esta é a ficção de Juan Carlos Onetti, A Vida Breve, muito citado por Mário Vargas Llosa como uma das referências, este livro, da literatura hispano-americana. Um socialista insociável é outro exemplo que eu cito como autor que recusou o Nobel, Bernard Shaw, britânico, recusou o Nobel também, assim como o Jean-Paul Sartre. E olha o Sartre aqui também. Aqui é filosofia, mas ele escreveu ótimos romances também, como A Náusea. Este é de leitura obrigatória também. Repito, me corrigindo. Obrigatória não. É necessária para que a gente possa entender um pouco do que a gente é. Já viu aquela história de que muitas vezes a gente surpreende com a gente mesmo? Se surpreende? Fundamental essa leitura para esclarecer as nossas dúvidas sobre nós mesmos e, claro, sobre a sociedade de uma forma geral. Um outro autor que não ganhou o Nobel e que confirma esta minha afirmação de que mesmo autores que não ganharam o Nobel por injustiça, por desprezo ou por ignorância, e mesmo assim continuam sendo fundamentais para a literatura de seus países, de suas
gerações e da literatura mundial de forma geral, é Leão Tolstói, o autor do monumental Guerra e Paz, o autor russo criador de Ana Karenina, A Morte de Ivan Ilitch, Ressurreição e tantos outros romances fundamentais da literatura mundial. Ele também não ganhou o Nobel. Quando o Nobel começou a premiar escritores, no início do século XX, o Tolstói ainda estava vivo, era uma celebridade, o Nobel não pode alegar desconhecimento, e ele morreu em 1910, o Nobel já tinha concedido alguns prêmios e ignorado Leão Tolstói. Ele não precisava do Nobel, o Nobel precisava dele, assim como de outros autores que eu citei aqui e que foram ignorados pelo Nobel. Agora, para fechar essa avaliação, eu vou citar outros autores brasileiros que foram ignorados. Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dalton Trevisan e, mais recentemente, João Ubaldo Ribeiro, Osman Lins, Milton Ratum, Raduan Nassar, Inácio de Loyola Brandão. Veja quantos autores eu citei. Existem mais. Acrescento os poetas Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e o nosso querido Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Veja quantos autores e quanta qualidade literária. Acrescento Lígia Fagundes Telles, Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector. A Lígia, ela tem uma literatura, e a Clarice também, muito superior a nomes que ganharam o Nobel. Não vou citar nomes que eu acho que ganharam o Nobel sem o real merecimento, porque eu posso também estar sendo injusto citando esses nomes, mas isso acontece. Outros 3 autores entre esses que eu citei, que com certeza, sim, de cara, você os vê, quem conhece as obras deles, sabe que eles são superiores a muitos nomes que ganharam o Nobel, que são o Graciliano Ramos, o João Guimarães Rosa e o Jorge Amado. Esses nomes não dá para entender porque não foram vencedores do Nobel. Mereciam demais, a nossa literatura merecia, é uma grande literatura, não há dúvida disso. Não leve em conta essa história que é uma história que tem a ver com a identidade colonizada de muitos brasileiros, de achar que tudo que é bom é estrangeiro. Não é nada disso. Claro que a literatura estrangeira, ela tem muita qualidade, grandes literaturas. Eu não estou deixando de reconhecer isso. É óbvio que uma literatura inglesa, francesa, alemã, italiana, a literatura estadunidense são grandes literaturas, mas o Brasil se equipara a elas em qualidade de obras e em talento de autores, não tenha dúvida disso. Quem esclareceu uma dúvida para mim foi este crítico literário, Antônio Cândido, neste livro clássico Formação da Literatura Brasileira. Eu me perguntava por que, com tantos autores bons e tantas obras de grande qualidade, verdadeiras obras-primas, citar uma delas, O Grande Sertão Veredas,
Essa é uma obra que rivaliza com qualquer obra clássica da literatura russa. Com tantas obras e autores muito bons, nós somos considerados uma literatura periférica. Ele escreve aqui, nas primeiras 100 páginas, você encontra um esclarecimento. A grande literatura, ela requer 3 pilares: o autor, a obra e o público. Isso, a literatura francesa, alemã, inglesa, estadunidense e a literatura russa e italiana também, para citar essas literaturas, são grandes literaturas, com certeza. O que falta a nós? O que é reconhecido aqui citado pelo mestre Antônio Cândido. Falta o público. Falta o público. É por isso que a gente batalha para que as pessoas leiam, gostem de literatura e amem as nossas obras literárias e admirem os nossos autores e leiam cada vez mais. É uma batalha difícil, mas ela tem que ser combatida, independentemente do resultado, mesmo que ela dure séculos. Porque, se você considerar a nossa literatura também do ponto de vista histórico, da história da literatura, ela é muito recente. Então, nós temos muito para fazer, para acontecer e para realizar e para conquistar em termos de literatura também. Se você tiver alguma dúvida, veja que esses países são considerados, eu citei aqui grandes países que são grandes potências. Todos esses países têm grandes literaturas. São considerados literaturas de primeiro time no sentido de competição editorial e de mercado editorial. Eu quero dizer o seguinte, que assim como a educação, a literatura também é um campo necessário para que uma nação, um país, consiga se projetar mundialmente. A literatura, com todos os seus aspectos, isso inclui o teatro, a poesia, o romance, o ensaio, a crítica literária, autores de talento, obras de grande qualidade e, principalmente, você, leitor e leitora. O leitor e a leitora são, a meu ver, os pilares mais importantes desses 3 pilares que compõem uma grande literatura, segundo a definição do mestre Antônio Cândido. Cito ele, inclusive, para dizer que ele também foi ignorado, Antônio Cândido foi ignorado pelo Nobel. Ele tem essa obra clássica e tem várias outras obras fantásticas sobre literatura e de memória também. É um dos autores da literatura brasileira de língua portuguesa essenciais também para escritores e autores. E, para finalizar, lembrei de um outro aspecto: essas injustiças cometidas pelo Prêmio Nobel também ocorrem entre autores dos países eurocêntricos e os estadunidenses, os países que são potências econômicas, embora atualmente estejam todos em crise
econômica, social e política. Mas existem vários autores desses países que também tiveram seus nomes desprezados, eu diria, ignorados pelo Nobel de Literatura. Lembro John Updike, estadunidense, lembro também do estadunidense Philip Roth, é um escritor fantástico. Lembro do Truman Capote, o autor de A Sangue Frio. A Sangue Frio é tão bom que eu li esse livro 3 vezes e pretendo ler, antes de morrer, mais umas 10 vezes. É ótimo. Foi Truman Capote que, junto com outros 2 escritores, o Gore Vidal, autor de um livro sobre Lincoln, o Norman Mailer e também juntamente com esses dois escritores, estavam os 3, o Truman Capote, presunçosamente, falou para eles: olha, entre nós 3, aliás, eu sou o único que escreveu uma obra-prima, que é o Sangue Frio. Aí, alguém que os visse ali poderia pensar, mesmo que não ousasse dizer para eles. E aí, nenhum de vocês 3, inclusive o Capote, ganhou o Nobel de Literatura. Nem por isso deixam de ser lidos, de ser grandes escritores, grandes autores. Ao ponto de, como que eu citei, A Sangue Frio, do Truman Capote, ser um livro incrível. É um livro baseado num fato real que aconteceu na década de 50 e que o Capote contou com uma mestria assim que causa uma impressão sem igual. Por isso, o livro é tão famoso e nunca vi nenhuma impressão negativa desse livro. Se deve existir, mas eu nunca vi. E se existir, pode ser de alguém que não gostou da história. Mas a história em si é muito forte, muito bem escrita e eu recomendo. Então, acredito que esses aspectos que eu acabo de descrever respondem àquela pergunta se um escritor precisa de prêmio para ser um grande escritor. Citei o exemplo do Nobel porque ele é o mais notório, mas existem muitos outros prêmios. Aqui, para citá-los, existe o Prêmio Jabuti, o Prêmio São Paulo de Literatura, existem prêmios locais e regionais. Em Sorocaba mesmo existe o Prêmio Sorocaba de Literatura. Eu tive a felicidade de vencer esse prêmio na categoria Ficção Romance em 2023 com esse romance, O Ódio Solto no Pasto. Me ajudou a dar um empurrão no livro, eu tive que pedir para a editora mais livros porque vieram novos pedidos, me ajudou a tornar o livro mais conhecido. Então, para quem ganha um prêmio, seja um prêmio regional, um prêmio estadual, um prêmio nacional, um prêmio de língua, né, como de língua portuguesa, como Camões. Camões é um grande prêmio. Lígia Fagundes Telles ganhou esse prêmio. Chico Buarque também. Dalton Trevisan também. E outros autores de língua portuguesa
Pelo menos os brasileiros são esses que eu lembro. Se eu esqueci, outros me perdoem. Então, se eu conseguir responder um pouco, dar uma resposta um pouco abrangente, me perdoem pela extensão da fala, mas vão surgindo aspectos que eu não tinha planejado dizer e que eu acho que são necessários ser ditos. Se você me acompanhou até aqui, agradeço a sua atenção, agradeço demais e peço que você, se não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, @escritor Araújo, compartilhe, comente, concordando ou discordando, ou com novas ideias. E até a próxima oportunidade. E toque o sininho também para que você receba a notificação de quando entrar um novo vídeo no canal. Tá bom? Repetindo, muito obrigado e até a próxima.